Tô bem minimalista hoje, né? Só que não. Pauta de costumes. Fala feminista, gaysista, vagabunda. Que tal uma discussão séria, adulta? Hipocrisia à parte, tenho dilemas éticos reais. Em 5 contos adultos. Credo. Coluna Garrone de volta. Tudo bem, gente? Estamos aqui. E dessa vez tentando jogar o debate, pelo menos pro presente. Porque quando a gente fala de bolsonarismo, o debate tem aquele buquê de naftalino retrogosto de mofo com aquele borro de reacionarismo. Eu não tenho certeza porque parece que essa coluna aqui tem uma vontade própria, mas eu acho que inevitavelmente os vídeos aqui vão se desbolsonarizar. Eu ouvi um amém? Amém. Misericórdia. Esse mood, essa vibe, esse humor, esse zeitgeist do bolsonarismo, aos poucos vão aí passando e o debate vai ter que ser requalificado. Governos têm que ser criticados sempre, mas agora vai exigir mais de todo mundo, porque no bolsonarismo, se você entendesse o mínimo de etiqueta, já virava ali um grande crítico de política. O sarrafo vai subir, a vigilância continua, claro, e tem uma ideia de que eu gosto muito, não sei o autor, se alguém souber o autor, me diga. A ideia de que a democracia é um processo lento, de tropeços, no caminho da decisão certa, em vez de ir direto para a errada. Entendeu? Então cá estamos, nesta claudicante, rastejante, inconstante e teimosa democracia. Por essas e por outras, tá difícil deixar de pensar em mim e vocês como deprimidinhos e deprimidinhas. Sempre lembrando, eu falo aqui de depressão cívica. Porque tem sempre gente falando, você tá fazendo piada com doença mental. Não, não é piada com doença mental. Hoje eu vou falar de política, sim, de sexo, fake news, Nelson Rodrigues, hipocrisia e contos quase eróticos. São 5 mini histórias reais com os seguintes títulos. 1. Vizinhos e Amantes. 2. O Casamento do Garanhão. 3. O Trisal. 4. O Ex-Trisal. E 5. O Surfista Quarentão. Eu tô dando os títulos aqui para prender a audiência. Uma frase para a coluna de hoje é credo, que delícia. Acho que define bem, mas tá bem aleatório assim como tá a minha cabeça, mas eu juro, o objetivo é gerar reflexão, tá? Então se inscreve no canal, vamos fazer essa bagaça crescer, me segue nas redes sociais e sempre, seja bem-vindo à minha casa e a coluna do Garrone. Bem, hoje a coluna é para falar de hipocrisia, de dilemas adultos, dilemas da vida real, de pessoas de carne e osso que pagam suas contas. Pode ser seu colega de trabalho, seu chefe, seu subordinado, pessoas que choram a morte de um parente ou choram quando terminam uma relação. Pessoas que têm CPF, que têm CEP, que têm um PET. Nesses tempos de bolsonarismo, a gente se cansou de ver o Brasil metido em pseudopolêmicas e falsos dilemas morais. Atenção, atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa! É, um falso dilema. Mas que um ministro ou uma ministra do Poder Executivo é capaz de pautar. Essa senhora está agora no parlamento, lá tem espaço para o contraditório. Falas como essas podem ser, pelo menos, rebatidos pelas pessoas que não concordam com ela. Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Ela tem 6 anos de idade e foi feita sem aditivo. Imagina a imprensa ter que gastar tinta, tempo e energia para comentar, criticar falas como essa. Ou como essa. E o depoimento do River, né? Hans River. No final de 2018 para o Ministério Público, ele tinha do assédio da jornalista dele, ela queria um furo, ela queria dar um furo. Quem vai ter saudade disso? Já falei que sou imorrível. Já falei que sou imbrochável. Também sou incomível. Uma coisa repetitiva, né? Imbrochável, 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 imbrochável. E tem aquela fixação com os LGBTs que é antiga. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Esse era o nível da fala. Ainda bem que as urnas disseram não a isso.
Bem, um governo de um presidente que fala em nome da família, em defesa de um modelo de família, mas cuja família está longe de ser modelo. 3 casamentos. No caso da ministra, defende a família, mas ela mesma nunca apareceu com um varão ao lado. Não que isso seja um problema, longe disso, mas que é sim um problema para quem defende o modelo de família que esse povo defende. E é um povo que se diz liberal, mas com a ressalva. É liberal na economia e conservador nos costumes. Eu traduzo de uma maneira mais popular. O que quer dizer liberal na economia e conservador nos costumes? A pessoa quer ter o direito de fazer o que quiser com o dinheiro dela, mas se alguém quiser pegar o próprio dinheiro e botar no não pode. Por quê? Porque a pessoa é conservadora nos costumes. Então, tem uma palavra que fica gritando inevitavelmente: hipocrisia. Pessoas que condenam e julgam os outros por comportamentos supostamente desviados. E, ao mesmo tempo, tem sexo o tempo todo no discurso e a gente intui que na cabeça, e 2, não seguem os modelos tradicionais que elas mesmas defendem. Então, quando o assunto é sexo, costumes, bolsonarismo é sinônimo de hipocrisia. Não é só no tema sexo e costume, mas aí eu não vou fugir do tema do vídeo de hoje. Onde eu estava, hipocrisia, sexo e costume. Tá, bem, independentemente do que dizem os representantes desses poderes, não importa o discurso. As pessoas vão levar a cabo seus desejos sexuais, suas vontades. E quando se fala de sexo, existem muitas condutas que não são crimes, contravenções, infrações, nada. São só alvo de moralismo. Pervertidos, pecadores, transviados, desfrutáveis, vagabundas, promíscuos, joga bosta na geni. Bem, gente desviada segundo quem, né? Sempre lembrando, falando de sexo, são 2 condições, sempre consensual e sempre também entre adultos. Agora pensa comigo, quem resiste a uma devassa na vida pessoal? Ou uma pergunta mais difícil, quem resiste a um vazamento do histórico de navegação no seu browser? Contando aquela janela anônima do seu Google Chrome, Deus tá vendo, hein? Eu sou completamente contra essa coisa de devassa, ou como vocês jovens dizem, exposed. Eu acho que intimidade é intimidade, a pessoa deve expor o quanto acha que tem que expor. Eu não me perdi, eu quero falar de hipocrisia. O debate público é sempre mais careta que a vida real das pessoas, muito porque a gente nunca vai saber o que as pessoas fazem nas suas vidas privadas. E sempre quando a gente fala de público e privado e hipocrisia, bem, pelo menos na minha mente vem um nome, Nelson Rodrigues. Escritor, dramaturgo e muito apropriado para falar de hipocrisia, é um dos temas mais abordados nos textos dele. E às vezes parece que nem são textos que se passaram nos anos 60, 70. Eles seguem atuais, é só botar um WhatsApp no enredo que fica atualizado. Eu estou longe de ser um especialista em Nelson Rodrigues, eu só gosto dele, gosto dessa ideia que ele passa de que não importa a moralidade vigente, as proibições, as condenações, as ameaças de prisão, até risco de morte, aparentemente não há como segurar o ímpeto sexual das pessoas. Então o que a gente chama de pauta de costumes, típica do bolsonarismo, é, no fim das contas, uma tentativa de censurar o desejo das pessoas, mas que, na prática, só dificulta, mas jamais impede. Se a gente pensar que existe a comunidade LGBT em países que criminalizam os LGBTs, dá para ter uma ideia de como é difícil que as pessoas neguem quem elas são de verdade. Então, seja no Brasil de hoje, seja na Arábia Saudita, seja nas peças de Nelson Rodrigues, existe essa dissonância entre as práticas reais das pessoas e o que é o debate público. No debate público, as pessoas parecem que tendem a se comportar como julgadores, pessoas corretas, fadas sensatas, puras e castas. Sabe aquele arquétipo da vizinha fofoqueira? É isso. Todo mundo, um bando de vizinha fofoqueira, só que a gente não precisa ficar ali na janela. Sai a janela, entra o celular. Fulano chifrou fulana. Você viu? Vazou um nude do fulano. E a filha do primo da minha amiga? Nem te conto. Baixaria. Né? Parece aqueles papos de Beata de romance de Jorge Amado. Esse tipo de comportamento é muito estimulado também pelo chamado jornalismo de celebridade, que eu nem acho que seja jornalismo, porque não trabalha com o conceito de interesse público. É interesse do público, não interesse público. E pior que o jornalismo de celebridade é o jornalismo de subcelebridade. Bem, eu não vou me perder, não. Hoje está difícil, porque minha cabeça, vocês sabem, é aleatória e eu tendo a me perder, mas não vou me perder. Foco
Foco. Então eu vou fazer o que hoje? E esse é o auge do vídeo de hoje. Eu vou contar casos de pessoas absolutamente normais, com histórias pessoais, causos, sempre envolvendo sexo, que parecem não viver num país que elegeu o Bolsonaro. Aliás, são a cara do bolsonarismo, e pelo contrário, porque a cara do bolsonarismo é que tudo pode acontecer, mas tem que fingir que não acontece. Serve para sexo, serve para costumes, serve para corrupção também, né? Que caso eu vou contar aqui? Eu reuni histórias de pessoas que eu conheço. Eu sou um para-raio de confissões, porque eu não julgo muito as pessoas, né? Então as pessoas se sentem confortáveis para contar coisas para mim. Então eu vou contar, vou ajustar alguns detalhes aqui para não descobrirem a identidade dessas pessoas, claro. São 5 casos, 2 envolvendo pessoas famosas, um deles, uma pessoa muito famosa. Mas antes eu vou compartilhar com vocês uma história do Nelson Rodrigues, que vai servir de base para a gente pensar o Brasil de hoje e para dar um contexto para essas 5 histórias adultas picantes. A peça é O Beijo no Asfalto, de 1960, virou filme em 1980, tá na Globoplay, assistam. Estrelando Neila Torraca, Tarcísio Meira e Cristiane Torlone. Tinha também a Lídia Bronde, ícone dos anos 80, vocês jovens não conhecem, deveriam. A história é a seguinte: um homem é atropelado e à beira da morte pede um beijo de misericórdia a Arandir, que é interpretado pelo Neila Torraca. Ele dá o beijo na boca do homem agonizante. Um jornalista transforma essa cena num caso de crime passional. O morto, na versão da imprensa, seria o amante de Arandir. Vira o principal assunto do jornal. Os vizinhos, os colegas de trabalho não perdoam e a vida do Arandir vira um inferno. A peça é dos anos 60, quase 20 anos antes da legalização do divórcio, 10 anos antes da primeira parada gay em Nova York e quase 40 anos antes da parada gay no Brasil. Arandir é recém-casado com Selminha, Cristiane Torlone. Eles têm uma vida sexual de casal recém-casado, né? Ela, a princípio, confia na palavra dele, a princípio. A irmã da Selminha, a cunhada, mora com o casal e ela tem uma paixão pelo cunhado, o Arandir. O pai de Selminha, Idália, reprova o casamento de Selminha com Arandir. Eu vou dar um spoiler aqui. Eu não acho que texto de 60 anos tem spoiler, mas, enfim, vou dar um spoiler. Então, vou botar aqui um alerta que vai ficar piscando. Aqui. Pá, um alerta piscando, que é um aviso de spoiler, tá bom? Aí você abaixa o som, você não vai ouvir, vai ficar piscando aqui. Quando eu sair é porque acabou o spoiler, tá? Ok, eu vou pular para as 2 cenas finais. Na penúltima cena, Arandir estava escondido ali num hotel barato na Lapa. A cunhada chega, tenta seduzir ele e diz que aceita ele de qualquer jeito, mesmo ele tendo uma suposta relação com um homem. Mas a cena final, que é a mais impressionante, é que o sogro do Arandir se revela. A princípio você acha que ele não aprova o casamento por ciúme da filha, mas na real ele tem ciúme do Arandir, o genro. O sogro ficou irado porque Arandir deu um beijo num homem que não era ele. O sogro apaixonado pelo genro. Pode parar de piscar aqui, o flash aqui do spoiler. Ok. Não é uma puta reviravolta? Texto de 1960. Vamos lá. 4 dramas adultos complexos. Arandir, o falso homossexual injustiçado. Selminha, a esposa apaixonada do falso homossexual injustiçado. Dália, a cunhada apaixonada pelo falso homossexual injustiçado. E o sogro de Arandir, do falso homossexual injustiçado. Isso no nível das intimidades, das privacidades. E só Arandir conhece o drama das 4 pessoas. Enquanto isso, no debate público, na imprensa, não se fala de outra coisa senão o crime homopassional de Arandir, o que é uma fake news, né? Arandir não matou ninguém, ele só beijou um outro homem que estava ali agonizando, um beijo de misericórdia. Então eu quero pegar esse mote do beijo no asfalto para a gente pensar nesses casos adultos que eu vou trazer aqui para o debate. E sempre pensando, qual é o drama das pessoas envolvidas? Quais os dilemas, as questões, os sofrimentos, os tesões envolvidos? E por outro lado, o debate público que esses causos ensejam, propiciam, implicam. O íntimo versus o público. Eu separei 5 casos, como eu antecipei. 1, vizinhos e amantes. 2, o casamento do Garanhão. 3, o trisal. 4, o ex-trisal. E 5, o surfista quarentão. Todos casos reais, não envolvem nenhum crime, mas que se tornassem públicos seriam escandalosos, talvez não no jornal, como no caso do beijo do asfalto, porque houve um crime, mas que seriam motivos ali, teriam motivos pelo menos para muita fofoca e do julgamento nas famílias, no local do trabalho, na vizinhança, né? Ali porque tem as pessoas envolvidas e situações tensas. Bem, no fundo, dramas adultos e complexos
E para separar um caso do outro, eu vou pedir pro Renatinho inserir uma vinheta sonora. Gostaram? Então, para separar um do outro, vai ter a vinheta sonora, tá bom? Vamos lá. Vizinhos e amantes. Vinheta sonora. Ela é casada, ele também. Os dois com filhos. Ele e ela são vizinhos. Vivem a um lance de escada de distância. Ele ama a esposa, mas não há sexo. Ela não ama mais o marido. O sexo é raro. Depois de muitos olhares, indiretas, eles superam o medo, engrenam num caso. Apaixonados, se chamam de amor. Ela relembrou que era um orgasmo a dois. Ele voltou a ter vontade de inovar no sexo. A relação durou alguns meses. Depois que a chama apagou, cada um seguiu sua vida. Um deles até se mudou. Se essa história viesse a público, dois adúlteros, ela botou chifre no marido e ele na esposa, enganaram. Agora, na prática, dois adultos que se viram diante de uma paixão. O que fazer? Comunicar aos respectivos parceiros? Talvez no mundo ideal. Na prática, nenhum dos dois tinha certeza do que queria. Eles resolveram testar, não conseguiram mais se largar. O que eles devem fazer? Parar de se ver? Abrir mão de um sentimento que fez os dois sentir como se fossem adolescentes de novo? Os dois deveriam se separar e só depois, quando resolvesse tudo, passasse no cartório, os dois aí dariam vazão àquele tesão todo? Não há crime envolvido, mas é um dilema ético. Quem olha de fora pode condenar os dois, claro. Os dois não conseguiram agir de outra maneira que não aquela. Anos depois, ele encontrou a felicidade no casamento com a própria esposa, ela estava feliz com outro namorado e reza a lenda que o ex-marido dela também estava feliz com uma nova namorada. O que você faria no lugar dela ou no lugar dele? Você tem coragem de julgar? Dilema adulto. Segundo caso. O casamento do Garanhão. Ele vivia o auge da vida sexual dele, um homem livre, independente financeiramente, 30 e poucos anos, muitas ficantes, amigas coloridas, peguetes, mulheres cujo nome nem lembrava. Era a loura do kitnet, a advogada divorciada. Bem, depois de muito aproveitar, ele tomou uma decisão racional. Resolveu sossegar, como recomendava a mãe dele. Pensou em todos os contatinhos que ele tinha na agenda e escolheu aquela que ele achava que era o seu número. Bonita, engraçada, inteligente, divertida, racionalmente a mulher perfeita para casar. Resolveu namorar a escolhida. A vida de solteiro cansa, né? Menos de um mês depois, ele recebe uma ligação de uma de muitas de suas ficantes. A ficante, que ele não tinha qualificado como alguém para casar, anunciou, estava grávida. Ele, desconstruído, livre, racional, tomou uma decisão que talvez fosse óbvia no tempo dos avós dele. Resolveu casar com a ficante grávida. Hoje tem uma filha, é o amor da vida, faz tudo por ela. O casamento nunca foi bom. Em pouco tempo, marido e mulher pareciam amigos. Na rede social, casal perfeito. Um pensamento atormenta ele. Como teria sido a vida se ele tivesse casado com aquele que era o primeiro nome da lista? Já pensou em divórcio milhões de vezes, mas pensa na felicidade da filha e avalia melhor não separar. O ressentimento, diante do fato de não ter seguido o seu coração, prejudica o casamento. A mágoa é traduzida em microagressões à esposa, como se ela fosse culpada pela má escolha dele. Um dilema adulto. O homem garanhão, moleque piranha, racional, não conseguiu dizer não às convenções. Se uma ficante está grávida, por que automaticamente ele tem que casar com ela? Olhando de fora, ele tomou a decisão certa ou errada? Se tivesse escolhido a sua primeira opção, aquela do coração, teria sido julgada, talvez, por ter abandonado uma mulher grávida. Será que estaria feliz hoje com a ex-namorada? Ao escolher a grávida, ele carrega eternamente a sensação de ter feito a escolha errada. Mais um dilema adulto. Caso 3. O trisal. Na real, a história do trisal começa com a história de dois homens casados. Profissionais bem-sucedidos, casa confortável, sexualmente abertos ao que a vida oferece. Numa noite, entram num aplicativo e decidem convocar um terceiro elemento. É um match de cara, os três entram numa sintonia incrível, a afinidade sexual transborda para outras áreas da vida. Gostos parecidos, a conversa é boa, os amigos do casal e do terceiro elemento se entendem. As famílias dos três estranham, mas só a princípio. Já estavam tranquilos em relação ao fato deles serem gays e já até conviveram com ex-namorados. Agora, trisal é um conceito novo, vai lá. No trabalho, talvez fosse um escândalo, os vizinhos talvez comentem. Pensando no beijo no asfalto, qual seria a notícia, né? Casal de 3 homens, pouca vergonha.
Na vida real deles, a ideia de viver um amor a três é um pressuposto. Viajam juntos, pagam contas, frequentam festas da família. Como são três, ninguém acha que há ali uma relação homoerótico-afetiva. Parecem sempre três amigos, muito amigos. Um escândalo, pouca vergonha. Nenhum julgamento impede que eles sigam as vidas. Mas tem um dilema bem adulto. Aparece nas viagens. Eles pagam mais caro para ter um quarto com uma cama extra que eles nunca usam. Caso 4. O ex-trisal. Duas mulheres trabalhavam na mesma empresa, se aproximaram, ficaram amigas, passaram a frequentar a casa uma da outra. Uma delas era casada. Vocês já entenderam onde isso vai dar. O casal incorporou a convidada, virou um trisal. Durou pouco. O trisal foi transitório. A convidada do trisal e o homem acabaram se aproximando mais. O trisal acabou virando um novo casal. Uma das mulheres sobrou. Elas seguiram trabalhando juntas. A história vazou, virou assunto. Qual o tom das fofocas no trabalho? Mulher rouba marido da amiga. Foi essa a versão que prosperou. A ex-esposa tratada como vítima. A versão do novo casal era outra. Afinal, estavam lá apaixonados e naquele momento tinham absoluta certeza de que tinham tomado a melhor decisão da vida. Uma questão adulta. Qual é a versão certa? Quem está errado? Existe certo e errado? A mulher convidada não poderia ter querido ficar com o homem? A agora ex-esposa foi apunhalada pelos dois ou correu o risco de os dois se apaixonarem? O debate público, a fofoca, era em torno do suposto roubo de marido, enquadrando uma mulher como vítima, outra como vilã e o homem como alguém incapaz de decidir. Nenhum crime, nenhuma infração, nenhuma contravenção, mais um dilema adulto. Último caso do vídeo. O surfista quarentão. Esse é o meu dilema favorito, porque é um dilema mesmo. Ele tinha seus 40 e poucos anos, típico carioca, o dialeto e o corpo de surfista. Casado, com 2 filhos. Ele e a mulher, linda também, adoravam experimentar. Se um deles tinha uma fantasia, compartilhava com um parceiro. Locais diferentes, situações insólitas. Eles estavam agora experimentando novos parceiros, ou melhor, novas parceiras, porque ele tinha uma certa resistência em permitir outro homem no meio do casal. Depois de muita conversa, ele acabou topando, concluiu: se eu posso transar com outra mulher, por que minha esposa não pode transar com outro homem? Simples assim. É um macho desconstruído. Houve um encontro, ele não se sentiu estranho, até curtiu, e no meio ali da trans, ele achou por bem deixar a mulher sozinha no quarto, enquanto ele ia tomar um banho, dar uma volta, sei lá, seria o momento dela. A mulher e o terceiro elemento ficaram sozinhos no quarto. Transa concluída, o convidado foi embora. O casal começou a fazer uma resenha, conversar sobre aquele ocorrido. Eles eram abertos a isso. Como a regra do casal é transparência, a mulher resolveu se abrir com o marido, o surfista quarentão. No momento em que o marido a deixou no quarto sozinha com outro homem, ela se sentiu como se tivesse sido estuprada. Ele, o marido, estava tranquilo, mas a sua amada mulher estava traumatizada. Eu me lembro bem, quando ele me relatou isso, um cara desconstruído, tranquilo, em ver outro homem transando com a sua mulher, e estava diante desse dilema, dessa questão. E como homem desconstruído, ele não conseguia diminuir o sentimento da mulher. Não era mimimi. Era um desconforto real. O que tinha começado como uma fantasia acabou virando um problema, não dela exclusivamente, mas do casal. Um dilema adulto. Tudo foi combinado, tudo foi consensual, ninguém descumpriu uma regra pré-estabelecida. Mas a vida adulta é assim, né? Quando você expande os limites e questiona as regras, bate de frente com os modelos, pode ter que lidar com uma barra pesada dessa. Isso foi há alguns anos, aparentemente tudo resolvido, tiveram até mais um filho. O quarentão deve estar agora quase com 50 anos. Bem, essas foram 5 histórias. Não são contos eróticos, são só casos que mostram como a vida adulta está sujeita a questões delicadas, limítrofes no quesito ético. Por acaso, nenhuma dessas histórias é minha, porque eu acho que se eu contasse uma história minha aqui, ia ficar claro que era minha e eu não sou muito fã de me expor. São casos que aconteceram no Brasil de Bolsonaro, né? Um governo que defendeu um modelo estanque de família e de comportamento. Um conceito de família idealizado que nunca existiu. E eu sempre digo, né? Se a família de Bolsonaro é tradicional, então ela é tradicional pelo menos desde o fim dos anos 70, quando o divórcio foi legalizado, né?
É um povo que condena qualquer tipo de manifestação sexual fora do padrão, seja lá o que for isso, e fala o tempo inteiro em sexo, né? Não tira o sexo da cabeça. Gente que fala de sexo, inclusive, diante de crianças cuja inocência eles dizem que querem preservar. De novo, aquela palavrinha vem à cabeça. Hipocrisia. Enquanto os hipócritas estavam no poder com esse discurso dissimulado, assim como acontece nas peças de Nelson Rodrigues, as pessoas seguiram suas vidas adultas complexas, tomando decisões muitas vezes eticamente questionáveis, mas raramente ilegais. Pessoas tomando decisões erradas, inclusive, ou tropeçando no caminho de decisões que elas julgavam estar certas. Qual é a moral da história? Não tem moral, porque eu não sou ninguém para dar lição de moral a ninguém. Mas uma leve sugestão rola aqui. Quando estiver rolando um discurso moralista desses no debate público, seja na imprensa, seja nas redes sociais, na família, pensa que é só discurso. Quando você ouvir uma fala moralista, de julgamento sobre o comportamento alheio, ou alguém defendendo a chamada pauta de costumes, sugiro pensar, não dizer, pensar só para não ter treta, tá? Pensa. O que será que diz o histórico de busca dessa pessoa na internet? Ou quais os desejos escondidos estão lá bem sufocadinhos por um superego super opressor, uma espécie de personal Damares na cabeça da pessoa? Ou então lembro de uma frase famosa atribuída a Nelson Rodrigues, eu não sei se é, mas atribuída a ele. Se cada um soubesse o que o outro faz dentro de 4 paredes, ninguém se cumprimentava. O que vocês acharam? É um debate sempre complexo, né? Tem uma música do Jorge Drexler, que é o meu cantor favorito, um cantautor uruguaio, que ele fala: "La vida es más compleja de lo que parece", a vida é mais complexa do que parece. Então, sempre quando tem um discurso julgador, eu sempre acho que tem esqueletos no armário ali por trás, que a gente não sabe, né? Imagina se tudo da sua vida se tornasse público. Você se orgulhar de tudo, tudinho, ia sair tranquilo, sem vergonha na rua, né? Seu parente, sua família inteira soubesse, né? Que passa pela sua cabeça? Não dá, né? Então a imaginação humana é uma coisa sem limite, graças a Deus. Eu fico pensando, eu anotei aqui, pensa nessa situação. Você tem Michele Bolsonaro, primeira-dama, com aquele discurso, família, lá. Ela tem aquele amigo dela, maquiador, que é gay. Qual o nível da conversa dos dois? Vocês acham, sinceramente, que os dois nunca conversaram sobre Xuca? Claro que conversaram. Nunca conversaram sobre detalhes sexuais? Claro que conversaram. O que, segundo ela, para a Bíblia dela, é abominação, é tema, provavelmente, de conversa entre os dois, né? Então tem ali uma hipocrisia. E eu queria fazer uma provocação. Quando as pessoas levantam a questão moral, a pauta moral, e trazem para o debate público, eu sempre penso: o que não está sendo discutido? Para isso está sendo discutido. Essas pautas que basicamente são o julgamento das outras pessoas, tentar enquadrar as outras pessoas como pervertidas, desviadas, o que não está acontecendo. E aí eu pensei num exemplo bastante recente da Indonésia. Não sei se vocês acompanharam, que a Indonésia resolveu criminalizar, proibir o sexo antes e fora do casamento. Criminalizar. Como punir, né? Eu fico imaginando você mover o aparato do Estado para punir isso. Sexo antes é uma loucura. E tem uma metáfora que eu acho boa. Não é nem uma metáfora, é algo bastante real. Pesquisem. Jacarta, capital da Indonésia. Jacarta, capital da Indonésia, está, não é exagero, não é força de expressão, não é metáfora, está literalmente afundando. Está afundando. E as enchentes são cada vez mais frequentes, de áreas sendo alagadas e tudo mais. O que o governo está planejando? Diante de uma capital que está afundando, o que você faz? Você resolve o problema da capital? Não. Ou você vai discutir o novo Código Penal em que você proíbe o sexo antes e durante o casamento, o sexo fora do casamento, antes do casamento e fora do casamento. E também, como é que você faz para resolver o problema da capital que afunda? Você tem planos para transferir a capital para outra ilha. Né? Deixar aquele povo se afundando e monta uma capital, que você põe as autoridades públicas, né? As pessoas de altos cargos, ficam longe, né? É isso. Então, enquanto você está discutindo, o país provavelmente lá está discutindo essa pauta aí, que é absurda e tal, baseado na lei islâmica e tudo mais. E o problema real, que a capital está literalmente afundando,
e você devia estar parado o país para erguer essa capital de algum jeito, usar toda a tecnologia possível para isso. Não, está discutindo sexo antes do casamento, fora do casamento, como um tema público. E o aparelho de Estado vai ter alguém lá, um fiscal de genitália, para conferir. Imagina uma perícia, você faz uma perícia, olha, aqui, ó, tem aqui. Isso vai acontecer. Então, acho que é uma metáfora boa para a gente pensar na nossa realidade. Enquanto a gente está discutindo esses assuntos que são completamente... são ilegisláveis, sei lá como é que é a palavra, alguém me ajuda. Porque é do íntimo, né? É do íntimo da pessoa, não dá. E nesses casos que eu contei, imagina isso, esses casos todos que eu contei, se você der o nome e o sobrenome da pessoa, a pessoa vai ser criticada, atacada, chamada de devassa, de sei lá o quê. E são coisas que acontecem, pessoas de carne e osso, vida real, e nem querem estar nessas situações, mas acabam estando nessas situações. A vida é mais complexa do que parece. E a gente tá tem uma caretice, né? Tem uma caretice. E uma sugestão que eu faço para a gente ver o quanto a gente está careta, eu percebo muito esse diagnóstico da nossa caretice. O mesmo país do carnaval é o país da repressão sexual, é uma coisa quase paradoxal, e da caretice. Assistam a stand-up comedy estrangeiro, americano e britânico, tá? Tem aí tem no YouTube, tem na Netflix. Perceba o nível das piadas, que aqui seriam chamadas de ofensivas, de mau gosto, de sei lá o quê. Que ia ter muita gente ofendida, ia ter gente protestando na porta. Dá uma olhada nesses stand-up comedies que fazem a gente pensar por que a gente não pode fazer essa piada em português. Quer dizer, a gente pode, mas a dor de cabeça que ia provocar essa piada que foi feita em outra língua em português. Especialmente o humor britânico. Eles são ainda mais... Mas até americano, que a gente acha que é careta, você vê o stand-up comedy, nossa, o povo... São temas assim desconfortáveis, você ri de nervoso. Aqui a gente tem medo do cancelamento. São piadas até de mau gosto. Mas se você ri de uma piada de mau gosto, você deixa de fazer a piada? É uma boa questão. Eu não vou nem fazer aqui, porque senão eu vou ser criticado, mas eu só sugiro que vocês dêem uma olhada. Netflix tem uma porrada, YouTube tem uma porrada, stand-up comedy, tá? Especialmente daqueles que não são famosos, né? Porque quando a pessoa está mais famosa, ela se segura um pouco no conteúdo. Mas aqueles não famosos, o comediante não muito famoso, esses são os mais atrevidos. Atrevidos, acho que é uma boa palavra. Atrevidos. E a gente vê o nosso nível de caretice. Estamos caretas. Mas eu acho que agora, pelo menos, esses censores morais, essa polícia moral do Brasil, que é uma polícia, não é igual a iraniana, mas é uma polícia metafórica, pelo menos esse povo perde um pouco do poder, né? E a gente passa a discutir questões reais, né? Tipo o mundo que está aquecendo, está acabando, tipo esse tipo de coisa. O mundo está acabando e a gente está preocupado com a genitália alheia, esse tipo de coisa, tá? Então essa foi uma pauta que passeou pela política e navegou pelos costumes. Não sei exatamente como vocês vão receber isso, mas são histórias que se você não gerar nenhuma reflexão, são pelo menos 5 histórias curiosas que eu contei para vocês, e todas reais, tá? Eu só mudei detalhezinhos, porque senão eu vou perder amigos. É isso, eu vou perder amigos. Tá? Tanto que eu não botei cidade, eu não botei profissão, eu fui ali, eu botei assim, ele e ela, não botei nome, nada, porque o que importa é o mood, a vibe ali das histórias que fazem a gente pensar, tá bom? E ao longo da fala eu fiquei tirando e botando óculos porque tá um calor horrível aqui. Vocês gostaram da minha roupa de turista americano que vem ao Brasil? Então, porque tá calor mesmo. Tá bom? Então a Coluna do Rony fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. A gente se vê aqui no canal. Me segue nas redes sociais. Lá tem os meus cortes da CNN. E também os stories. Eu faço stories todo dia. Um quadrinho que eu bolei, que eu falo todo dia. Eu falo alguma coisa de política. Porque a política acabou virando o assunto principal da minha vida. Da minha vida, ponto. Mas principalmente da minha vida profissional. Tá bom? Então a gente se vê. Fica lugar. E você escreve aí. Indica pra amigo. Pra inimigo também. Eu não tenho mais medo. Não tenho medo das pessoas que me atacam. Porque eu sou tão atacado porque perdeu o sentido do ataque. Porque se eu for me preocupar, eu vou passar o dia inteiro me preocupando.
Né? Então, Coluna do Giovanni fica por aqui. A seguir, Coluninha do Francisco. E não sei o que ele traz. Francisco é sempre uma incógnita com toda a sua criatividade que ele traz aqui para surpreender vocês. E muita gente vem aqui só por causa dele. Mas tudo bem, eu aceito. Tô psicanalizado e consigo superar essa. Eu entendo que ele tem charme, carisma, e isso é insuperável. Tá bom? Um beijo, tchau. Até a próxima. Olha isso, esse cachorro não é nada recatado ali. Todo de perna aberta. Fecha essa perna, Francisco. Fecha essa perna. Todo de perna aberta. Você não é recatado, Francisco? Francisco não é recatado, né? Você não é recatado. Olha isso, gente. Não é a coisa mais fofa, mas ele não é... Fecha a perna. Isso, para Damares se agradar. Isso. Gente, o que é isso, né? É isso, essa é a função do Francisco. Esse momento fofura. Olha o som dele. Né, Franciscão? Cadê o recato? Não tem recato. Não tem recato. Fica de perna aberta aí, Francisco. Isso aqui é um canal de família. Olha esse ângulo dele, gente. Ele é muito engraçado, né? Olha isso.